Erro 404. Essa é a mensagem que vemos na tela quando um aparelho é incapaz de se conectar a um website, seja porque ele desapareceu do servidor ou porque o link está errado. É também o título de um livro da jornalista espanhola Esther Paniagua, especializada em ciência e tecnologia de informação. O livro Erro 404. Preparados para um mundo sem internet, sem previsão de lançamento no Brasil? É um ensaio impressionante que defende, entre outros assuntos, a possibilidade de que a internet pare de funcionar e que o caos e o pânico se apoderem do mundo, porque ninguém, nem mesmo governos ou estados, está preparado para enfrentar o cenário apocalíptico que se seguiria. Com seu trabalho, a autora, que nasceu em Madrid, na Espanha, em 1986, procura exatamente chamar a atenção para esta aterrorizante possibilidade antes que seja tarde demais. A BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC, conversou com Paniagua durante o iFestival Arequipa, promovido naquela cidade peruana entre os dias 3 e 6 de novembro. Agora, sem muitas enrolações, e vamos para o vídeo. Esther Paniagua: não é que eu acredite, mas um dia eu acordei pensando nisso. É uma afirmação que vem da ciência, feita por muitos especialistas, entre eles o filósofo e teórico da consciência Daniel Dennett, que é uma referência no campo da neurociência. Li seus livros e é alguém que eu admiro muito. Depois de uma entrevista concedida por ele ao meu amigo jornalista Tony Garcia, na qual ele disse que a internet virá abaixo e viveremos ondas de pânico mundial, comecei a pesquisar e me dei conta de que aquela frase tinha fundamento. Imerso no conhecimento dos tecnólogos e de outros especialistas que o rodeiam, Dennett pensa nas consequências sociais de um apagão da internet e no que faz com que essas consequências sejam piores do que deveriam ou poderiam ser. BBC News Mundo: então é questão de tempo para que a internet pare de funcionar? Paniagua: eu não diria que há 100% de certeza de que a internet entrará em colapso em algum momento e que tudo deixará de funcionar, mas acredito que seja muito provável. O que obviamente não tenho é uma data, nem eu, nem ninguém. Pode acontecer amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos ou nunca. BBC News Mundo: a senhora diz no seu livro que poderíamos ficar sem internet em menos de 30 minutos. Paniagua: é verdade. Descobri isso no processo de pesquisa para o meu livro. Em 1998, um grupo de hackers éticos, ou hackers do bem, foi chamado para comparecer ao Senado dos Estados Unidos, devido à preocupação que havia na época de que a internet poderia eventualmente cair e, com ela, todo o comércio eletrônico associado a ela, que ainda era incipiente. Esses hackers declararam que em 30 minutos, eram capazes de derrubar toda a rede por meio de vulnerabilidades em um protocolo básico da internet que, em poucas palavras, faz com que a informação flua da forma mais eficiente possível. É uma espécie de GPS da internet. Quando você quer ir de um ponto a outro da rede, por exemplo, escrevendo o nome de um site ou clicando em algo, ele decide qual é a forma mais rápida de fazê-lo. Foi precisamente uma atualização desse protocolo que, segundo a versão da Meta, fez com que em 4 de outubro de 2021, caíssem todos os sistemas da família Facebook, do WhatsApp ao Instagram, e apenas isso já fez surgir um pânico. Esta é uma das possíveis formas de queda da internet, mas não é a única: servidores de internet. Segundo Esther Paniagua, a infraestrutura que permite o funcionamento da internet é muito vulnerável a ataques. BBC News Mundo: existem muito mais formas. Não é isso, Paniagua, exato. Um ataque contra o Google ou a Amazon, por exemplo, representaria levar embora a metade da rede, com as consequências que isso traria para as pessoas e para as empresas que guardam suas informações em nuvens. Também existem nossos celulares, que são outro alvo muito fácil, embora durasse pouco tempo, já que as operadoras perceberiam e certamente resolveriam a questão em um prazo inferior a esses 2 dias que temos de margem antes do desastre, provavelmente em questão de horas. Os especialistas dos serviços de inteligência garantem que a partir de 48 horas, começaria a surgir o pânico e as pessoas começariam a temer pela sua sobrevivência. BBC News Mundo: a queda da internet faria as pessoas temerem pela sua sobrevivência? Não é um pouco apocalíptico? Paniagua: claro, mas entre tudo que deixaria de funcionar, estariam os mercados e os supermercados. Sem internet, eles não poderiam faturar, só poderiam cobrar em dinheiro, mas não poderíamos sacar dinheiro do banco. De forma que os produtos estariam ali, mas não poderíamos comprá-los. O que aconteceria se não pudéssemos ter acesso a alimentos ou remédios porque não temos dinheiro?
Nem os especialistas em segurança nacional sabem até onde chegaria esse efeito cascata. Paniagua, os cabos submarinos. E esta via é muito vulnerável. Continuei pesquisando e obtendo documentação depois de escrever o livro, e foi assim que tomei conhecimento de que todo o Iêmen, um país com 30 milhões de habitantes, havia ficado sem internet em 2020 devido a uma falha em um cabo submarino, provocada pela âncora de um navio. Algumas fontes atribuem o caso aos Houthis, um grupo rebelde envolvido no conflito iemenita. Esse cabo transportava 80% do tráfego de internet do país. Os 20% restantes seguem por outro cabo. Mas quando todos esses milhões de pessoas tentaram conectar-se através desse segundo cabo, ele entrou em colapso e todos ficaram sem internet. Isso nos mostra a vulnerabilidade dessas infraestruturas físicas. Porque além de um ataque intencional, esses cabos podem ser cortados por erro, como, de fato, já ocorreu em várias ocasiões. BBC News Mundo, a senhora diz que até uma criança poderia realizar um ciberataque contra a internet. Paniagua, é verdade. E este é outro assunto que queria destacar com o livro, a facilidade cada vez maior de realizar um ciberataque. Da mesma forma que no começo da internet, era muito difícil para um usuário básico criar um site, e agora é facílimo. Fazer um ciberataque antes era muito complicado e agora é muito simples. Não são necessários nem mesmo conhecimentos avançados de informática, e além disso é cada vez mais barato. Da mesma forma que antes os computadores custavam um rim e não saíam dos centros de pesquisa, e agora todos em casa temos 3, já que o celular e o tablet também são computadores. Já tivemos muitos casos de crianças que, até sem intenção, brincando, realizaram ciberataques. BBC News Mundo. E considerando que existem tantas formas de apagar a internet e que isso teria consequências funestas, os governos e os estados têm algum plano para evitar o caos que se seguiria a uma queda maciça da rede? Paniagua, a resposta simples é não. Não existe nenhum plano específico para a internet. As operadoras são obrigadas a ter planos para o caso de quedas e confia-se que essas empresas estejam fazendo seu trabalho. E as companhias de eletricidade também têm protocolos de ação no caso de apagões. Mas em nível governamental não existe nada. Se houver uma queda da internet, será preciso ver, por exemplo, como as pessoas se organizam. E este é um dos principais medos de Daniel Dennett, que afirma que não temos botes salva-vidas. Antigamente, quando acontecia algo sério, as pessoas se reuniam nas igrejas e ali se organizavam. Hoje vamos aonde? Para a prefeitura? Para a biblioteca? A sociedade está cada vez mais fragmentada, polarizada e individualizada. E por estarmos assim, separados uns dos outros, pode ocorrer que as consequências de um evento como a queda da internet sejam ainda piores. O seu livro também analisa as grandes decepções trazidas pela internet, que causou aumento das desigualdades, da desinformação, do discurso de ódio, da manipulação e do controle. Ainda temos tempo de reinventar a internet para que seja uma rede de conhecimento, solidariedade e ajuda mútua, como sonhávamos nos seus primórdios. Paniagua, mais do que reinventá-la, estamos em tempo de começar a administrá-la adequadamente para que se transforme no que queríamos que fosse ou, pelo menos, para que deixe de ser o ninho de polarização, manipulação e vigilância que se tornou e para que nossos direitos deixem de ser sistematicamente violados. No princípio, com essa ideia utópica, deixamos que a internet fosse comercializada e se tornasse o que é hoje, por ausência de mecanismos de administração. E agora, precisamos solucionar a questão implementando esses mecanismos. Uma proposta que me parece muito interessante é vincular o comércio digital, a possibilidade de vender e fazer negócios online, ao cumprimento das normas de privacidade e cibersegurança. O comércio deve estar subordinado ao cumprimento dessas obrigações. Já temos, de fato, muitas normas neste sentido. O que acontece é que elas não são cumpridas e algumas não são suficientemente severas. O comércio de dados pessoais, por exemplo, é algo que deveria ser diretamente proibido. Shoshana Zuboff, autora do livro A Era do Capitalismo de Vigilância, ed. Intrínseca 2021, afirma que, da mesma forma que proibimos um dia o comércio de seres humanos e a escravidão, porque aviltava as pessoas e violava seus direitos, é preciso proibir o comércio de dados pessoais pela mesma razão.
Paniagua, estaremos em uma situação na qual os cidadãos, especialmente as minorias, estarão cada vez mais marginalizados e cada vez mais serão vítimas de sistemas baseados na coleta de dados que os discriminam por motivos de gênero, idade e etnia para que não possam, por exemplo, ter acesso a determinadas ofertas de emprego ou não sejam selecionados para um cargo, para que subam menos na carreira ou para que não tenham acesso a crédito para comprar uma casa. De um lado, as desigualdades sociais continuarão aumentando e, de outro, os privilégios serão fortalecidos. Os ricos serão os únicos que poderão desfrutar de um direito importante como a privacidade. Oi, eu sou a Siri, e me diz o que você achou do vídeo de hoje, gostou? Deixa aqui nos comentários. E qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aí. Obrigada a todos que assistiram até o final. Infelizmente o vídeo vai encerrando por aqui. Aproveita e assista outros vídeos aqui do canal. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A sua inscrição me deixa ainda mais motivada em fazer diversos novos vídeos para vocês e ajudar a cada um de vocês tirarem dúvidas. Procure outros vídeos clicando na foto do meu canal. Deem sugestões de conteúdos aqui para o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!